Mufasa, o Rei Leão, chegou aos cinemas apresentando uma nova origem para o Mufasa, o Scar, a Saraba e companhia. E neste vídeo aqui nós vamos falar sobre como essa origem faz muito sentido com o estágio onde os personagens se encontram, tanto na animação clássica quanto no live action de 2019. E também no finalzinho do vídeo eu vou dar a minha opinião. Ora, o que temos aqui? Sai da frente, deixa eu ver! Anda! E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje é da gente falar de Mufasa, o Rei Leão, com spoilers aqui, porque eu vou falar da origem, né, do Mufasa, do Scar, da Sarabia que é apresentada neste filme e como ela muda em relação à origem que a gente tinha da animação, que vinha de livros canônicos da Disney, e como ela faz mais sentido ainda para a relação desses personagens que nos é mostrada tanto na animação clássica quanto no live action de 2019. Agora, se você ainda não assistiu o filme e quer uma opinião sem spoiler, tem um shorts que eu postei que tá linkadinho aqui em cima que eu falo um pouco do filme rapidinho, sem spoiler, só pra você decidir realmente se vale a pena você ir ou não, né? E no final desse vídeo, nessa minutagem que tá aparecendo aqui embaixo, eu vou dar uma opinião também mais detalhada e sem spoiler, então você pode pular pra lá se você não quiser saber mais da origem. E aí depois que você vê o filme, você volta e assiste essa parte cheia de spoiler. Bom, primeiro de tudo, pra quem não sabe, a animação clássica do Rei Leão, ela não tem vídeos, cenas mostrando o passado do Scar e do Mufasa, mas tem livros canônicos da Disney que contam essa história, contam que os dois realmente eram irmãos biológicos e tudo mais. E este filme aqui, Mufasa, o Rei Leão, muda tudo isso e dá uma nova perspectiva para a relação dos dois, uma perspectiva que aumenta o peso da coroa do Mufasa, né? E também nos explica o rancor do Scar sem humanizá-lo, digamos assim, sem deixá-lo menos vilão, né? Que esse era um problema e um medo que tava todo mundo tendo aí, porque os trailers mostravam que o Scar era o príncipe herdeiro e o Mufasa seria o forasteiro que ia tomar isso dele. Isso não rola, tá? A gente tem muitos problemas da Disney fazendo filmes com os vilões, mostrando a origem desses vilões e tentando humanizá-los um pouco, como é o caso, por exemplo, da Cruella, que ama animais e não mata a dálmata, tá ligado? Mas aqui a história é diferente. O que acontece? Primeiro de tudo é que aqui, neste filme, não existe ainda a Pedra do Reino. Então, não há um rei de toda a Pedra do Reino. Não há um rei de todo esse reino que a gente está vendo em Rei Leão. O que acontece aqui é que existem reis menores. Existem muitos leões que são reis, mas são reis de pequenos bandos, de pequenas regiões. E o pai do Scar é um desses reis. O pai do Scar é um rei, inclusive, muito covarde, nada atlético e que passa todos os ensinamentos de rei errados para o seu filho. O Taka, o Scar novinho, antes dele receber esse nome de vilão, ele é uma pessoa muito acolhedora. Ele é muito mais ligado com a mãe, só que todos os ensinamentos que ele recebe do pai vão meio que estragando ele, digamos assim. Porque ele não aprende a conquistar nada pelo mérito dele. Ele não aprende a ser um rei que cuida dos outros, um rei que faz por merecer estar no trono. O que ele aprende é: você nasceu herdeiro, né? Você é filho de um rei, então você vai ser rei. Você não precisa fazer nada para isso. Você vai ser o rei, porque é isso que você precisa ser. Você nasceu filho de um rei, você vai se tornar um rei. O fato desse pai do Scar não ser um exemplo tanto físico quanto em termos ideológicos é mostrado também numa cena que o Mufasa já estava ali sendo acolhido pelo bando do Scar. E ele chega assustando todo mundo, os leões rapidamente pulam de medo ali numa árvore e o pai do Scar não consegue subir nessa árvore. Ele é acomodado, as leoas, como isso acontece no mundo real mesmo, as leoas caçam para o leão, levam a comida para ele, ele não faz nada. O serviço dele, que seria de proteger o bando dele, também não funciona, porque ele se tornou um leão frágil, acomodado. Muito provavelmente, antes, ele teve que mostrar certa força para obter o respeito e o controle sobre os outros leões que vivem ali. Mas ele não é mais esse cara. E tudo o que ele ensina pro Scar é errado. E aí, é errado não, deixa o Scar acomodado também, né, o Taka. E aí, em paralelo a isso, nós temos o Mufasa com os pais que sempre o amaram, que sempre estimularam essa vida mais livre do Mufasa, né? Só que os pais dele acabam se envolvendo, os pais do Mufasa e o Mufasa, eles não aparentam ter um reino, tá? Eles não aparentam ser reis de um grupo de leões aqui, líderes, nem nada do tipo. Eles aparentam viver ali os três juntos, transitando por aí de boa.
Só que aí eles acabam se perdendo, se separando do Mufasa em uma enchente que lembra muito a situação em que o Mufasa salva o Simba. O filme tem vários acenos a essas cenas que vão ligando gatilhos na gente, essa parte também foi bem legal. E aí o Mufasa acaba ficando sem rumo, ele se perde da mãe e do pai e acaba sendo encontrado pelo Taka, eles ainda bem filhotinhos, na idade que a Kiara tem no começo de Rei Leão 2 e tudo mais, bem pequenininhos mesmo. E aí o Taka fala, eu sempre quis um irmão, vem comigo. Ele salva o Mufasa, ele acolhe o Mufasa e leva o Mufasa para a casa deles. Só que antes dele chegar ali para apresentar o Mufasa para o pai dele, a mãe dele, Taka, encontra os dois filhotinhos. E aí ela também gosta do Mufasa, ela também acolhe o Mufasa fala, eu preciso voltar para minha mãe, eu preciso saber o caminho de volta. E a mãe do Scar fala, o seu caminho, o seu futuro está se formando na sua frente. Você não tem que voltar, você tem que ir para onde a vida te leva, basicamente isso. Né? E aí eles voltam os três muito felizes. O Taka, inclusive, tem uma música, né? Ah, o irmão que eu sempre quis, não sei o que, uma das músicas é isso. E é bem legal ver o Mufasa, que estava ali perdido, sem ninguém, sendo acolhido, e o Taka, que queria um irmão, encontrando esse irmão. E quando eles chegam nesse bando, o pai do Taka fala, né? O pai do Scar. Você não pode ficar aqui, não sei o que, não sei o que lá, não vou deixar você ficar aqui. Aí a mãe do Taka, Scar, convence o pai a falar, ó, vamos deixar os dois apostarem em uma corrida. Se o Mufasa ganhar a corrida, porque o Mufasa diz que é o leão mais rápido de todos, a gente deixa ele ficar. Se o Taka ganhar, você pode matar ele. Beleza. Eles têm essa corrida e o Taka deixa o Mufasa ganhar. Ele deixa o Mufasa ganhar porque ele queria um irmão. Oh, Ele não, nesse momento, ele tava realmente crescendo como um príncipe que seria, um rei que seria muito melhor que o pai dele, né? Ele fala pro Mufasa, a gente vê nitidamente que ele deixou o Mufasa ganhar, e ele fala pro Mufasa depois, poxa, você falou que você era o leão mais rápido de todos, mas eu tive que deixar você ganhar porque eu quero um irmão, eu quero muito um irmão. E nisso eles crescem juntos, só que o pai do Scar ainda não aceita o Mufasa e fala pro Mufasa, você vai crescer com as leoas. E aí é que tá a diferença atlética entre os dois. Porque o Mufasa, ele cresce com as leoas, e as leoas que caçam. Então o Mufasa desenvolve habilidades de caça absurdas. Ele sabe identificar quantos inimigos tem, onde tá vindo, ficar contra o vento, todas essas táticas de caça que as leoas têm, o Mufasa adquire ao longo dos anos que ele passa com a mãe do Taka caçando junto com ela. Enquanto o Taka fica perto do pai. Talvez não porque ele queira, porque ele fala às vezes, eu quero ir com as leoas, e o pai não deixa. É porque o pai manda e aí ele acaba ficando acomodado, ele cresce sem saber essas táticas de caça nem nada e vai se tornando um reflexo do pai dele, né? E aí nós chegamos no momento onde aparece o grande vilão do filme. O Kyros, que é dublado pelo Mads Mikkelsen, que tem voz, tem presença de vilão. Este leão, Kyros, ele é um leão extremamente forte, absurdamente forte. Todo brancão, você vê que ele é muito atlético, né? E ele tem um bando de leões brancos, totalmente brancos, assim, é um negócio visualmente muito lindo. Ele manda esses leões aí irem buscando esses bandos menores de leão, e aí quando esses leões encontram, ele vai até esse bando, mata o líder e se torna o líder deste bando, né? E assim, ele estava conquistando todos os pequenos bandos que tinham ali os seus pequenos reis, né? Então ele, realmente, Kyros, estava unificando todos os leões da região e se tornando o verdadeiro Rei Leão, né? Era esse o plano dele, ainda não existia Pedra do Reino nesse momento, né? Tanto que o pai do Scar ali, o rei que a gente conhece, eles viviam ali numa árvore, embaixo de uma árvore ali, nada tão grandioso assim, né? Não é como se o Scar fosse o herdeiro da Pedra do Reino, não existia ainda. E aí eles encontram o bando do Mufasa, só que o Mufasa e a mãe do Taka estavam caçando, e aí esses dois leões, o Mufasa e a mãe do Taka, encontram dois batedores do bando do Kyros, que são esses leões brancos aí mais assustadores. Só que o Mufasa e a mãe do Taka ganham desses dois, um dos dois inclusive morre nessa treta, que era o filho do Kyros, né? E aí o Kyros fica mais puto e vai pro bando do Taka pra realmente matar o pai do Taka e se tornar o líder daquele bando também. Já sabendo disso, o pai do Taka e a mãe do Taka falam pra ele, você é o príncipe, você é o herdeiro, você não pode morrer, foge daqui. E eles falam pro Mufasa, Mufasa, você é forte, você sabe caçar, você é um leão mais experiente em sobrevivência, vai com ele e cuida do seu irmão. E eles fazem isso, eles realmente vão embora porque não tinha como você vencer o Kyros em termos de força, não tinha como. Kyros chega
assume esse bando também, e agora ele tem todos os bandos que ele precisa ter para se sagrar, para se nomear o grande rei leão. Só que ele quer pegar o Taka porque ele sabe que o príncipe herdeiro saiu, fugiu, né? Então ele continua rastreando o Taka enquanto o Taka e o Mufasa fogem. E nessa fuga eles encontram a Sarabi. A Sarabi era uma princesa. Os pais dela também morreram nas mãos do Kyros e ela também conseguiu fugir com a ajuda do Zazu. O pai da Sarabi pediu para o Zazu cuidar dela. Como o Zazu consegue voar, ele consegue ver os leões com uma distância maior e consegue também proteger a Sarabi. Nisso a Sarabi encontra com os dois, né, e a relação deles começa ainda muito unidos os três. E nesse momento, tanto o Mufasa quanto o Taka e Scar se apaixonam pela Sarabi. Para tudo aí! E o Taka fala pro Mufasa, eu tô apaixonado pela Sarabi, me ajuda. E o Mufasa ajuda o Taka. Ele fala, você chega pra ela e fala tal coisa, não sei o que, conversa, fala do cheiro de flor que tem lá do reino dela. Aí o Taka fala, como que você sabe desse cheiro? Porque eu sinto no pelo dela. Tipo, o Taka tinha um olfato, o Mufasa tinha um olfato absurdo, né? Porque ele aprendeu a trabalhar esse lado dele, esse instinto dele. Então ele sabia muita coisa da Sarabi, só de sentir cheiro, de observar e tudo mais. E ele fala tudo isso pro Taka. Vai lá falar isso pra ela que vai dar certo. O Taka faz isso e a Sarabi começa também a ficar mais próxima do Taka do que do Mufasa. Enquanto o Mufasa vai peitando ela. Não, a gente tem que fazer isso. E ela, não, a gente tem que fazer aquilo, não sei o que lá. Eles vão meio que se bicando aí nesse momento, né? E aí, eles acabam entrando num conflito com os leões do Kyros. A Sarabi quase morre e o Mufasa voa nela e protege ela. E quando a Sarabi tava meio desmaiada, o Mufasa fala, eu tô aqui, eu tô aqui. E aí depois que toda essa treta se resolve, a Sarabi acorda, ela, nossa, aí o Zazu, o Rafiki, eu não lembro qual dos dois que fala, ele te salvou, ela, ele quem? Aí o Mufasa fala, o Taka te salvou. Aí ela fica, tipo, né, meio, ai, que legal, não sei o que, e aí eles se aproximam de novo. Só que depois tem uma outra treta, o Mufasa é que descobre pelo cheiro, a presença dos leões, descobre várias coisas. E a Sarabi vai vendo que o olfato do Mufasa é muito foda, né? E a Sarabi e o Mufasa estão conversando uma hora e ele fala pra ela, eu tô aqui. E aí ela lembra que ela ouviu isso enquanto ela tava quase desmaiada. E ela fala, foi você que me salvou. E é você que sente o cheiro das plantas lá que tem no meu bando, onde eu morava. Porque você que tem o olfato apurado, não é o Taka. Ela descobre por ela. E ela se declara pro Mufasa. E o Mufasa, que já tava apaixonado por ela, tipo, porra, não posso. Ele ficava fugindo dela toda hora por causa do irmão e tudo mais. Só que aí o Taka vê de longe isso, fica muito puto, fui traído pelo meu irmão. E o pai do Taka também vivia falando pra ele, esse Mufasa vai roubar o seu trono. E ele, vai roubar nada, não sei o que. Ele não ligava, mas isso aí foi ficando na cabeça do Taka. O Taka vai lá, e a lição mais importante de um rei que o pai do Taka ensinou pra ele é que a mentira é o maior artifício que um rei pode usar. Né? Não é a força, não é a honra, não é nada disso, é a mentira. E aí o Taka aprendeu tudo isso, né? E ele vai até o Kyros. O Kyros estava com dificuldade de rastrear o Mufasa, a Sarabi e o Taka. O Taka vai até o Kyros e fala, se você não me matar, me acolher aqui entre os seus leões, eu te levo até o Mufasa e a Sarabi. Né? E aí o Kyros fala, bom, o Mufasa que matou meu filho e você tá sem um pai. Beleza, você pode vir aqui com nós, você vai ser tipo meu filho. Beleza. E aí o Taka mostra onde eles estão, né? Mufasa fica puto. Só que eles conseguem chegar no lugar que se tornaria a Pedra do Reino antes disso. E lá tem mais leões que estão sofrendo nas mãos do Kyros, tem outros animais. E o Mufasa consegue, primeiro num golpe de sorte, afastar o Kyros de perto dele. E nisso ele tem um discurso para todos os animais que estão nesse local que se tornaria a Pedra do Reino no futuro. Todos esses animais que estão meio que num paraíso que o Kyros quer destruir. E o Mufasa faz um discurso, né, e se posiciona na frente desse povo como um grande líder. E todos esses outros animais entendem que eles precisam proteger o Mufasa, porque se o Kyros matar o Mufasa, eles estão ferrados. E o Mufasa é a única esperança deles. Então todos esses animais se juntam para ajudar o Mufasa nessa treta. Treta essa que quem começou foi o Taka, porque o Taka entregou a posição deles. Né? E aí depois a treta continua.
No momento do clímax, o Kyrus ainda está vencendo o Mufasa, porque o Mufasa já estava grande. Sim, ainda não estava no auge, mas já estava grande, só que ele não estava grande o suficiente para vencer o Kyrus na força. O Kyrus estava vencendo o Mufasa, o Taka se arrepende disso tudo depois, de toda essa traição dele, e ajuda o Mufasa. E os dois juntos matam o Kyrus. No momento que eles matam ali, tem um tremor das pedras, as pedras caem, e cai a pedra formando a Pedra do Reino realmente. É um negócio fantástico, muito bonito, né? E ainda tem uma cena de novo, que o Mufasa sobe assim e pede ajuda do Taka, o Taka ajuda ele, enfiando a pata assim na pata do Mufasa, e você lembra na hora que isso aconteceria depois com o Taka fazendo a mesma coisa, só que soltando o Mufasa. Isso acontece em 2 ocasiões no filme. Quando o Mufasa tá filhotinho, quase se afogando, ele segura assim e pede pro Taka, eles ainda nem tinham se conhecido, estavam se conhecendo nessa hora, fala pro Taka, me salva, o Taka fia assim, aí o Mufasa faz tipo, ai, caralho, você me humilhou, não sei o quê. Só que o Taka puxa ele e salva ele. Nessa segunda ocasião, com os dois já adultos e o Taka já mais amargurado por conta da Sarabi e tudo mais, a mesma coisa. E o Mufasa sente a dor que as garras do Taka despertam nele quando ele fia assim. Só que ele de novo salva o Mufasa. Ele puxa o Mufasa de volta. E aí depois, com a ameaça do Kyrus já resolvida, o Mufasa e a Sarabi já juntos, né? Eles são recebidos e acolhidos como esses grandes reis desse paraíso, que ficaria conhecido depois como a Pedra do Reino, né? Um paraíso que no filme tem outro nome. E aí, o Taka volta, né? No meio da luta, obviamente, no meio da luta com o Kyrus, o Taka ganhou a cicatriz dele, né? Aí o Taka volta, todo mundo falando, ele tem que ser exilado, porque ele que mostrou esse lugar aqui pro Kyrus, ele que causou tudo isso, ele não pode pisar aqui. E o Mufasa fala, onde eu estiver, o meu irmão vai ter um lar. Só que eu não vou mais te chamar de Taka. O que você fez é imperdoável, eu não quero que você manche o nome do meu amado irmão que me acolheu e tudo mais, sei o quê. E aí o Taka, já naquele tom mais irônico que o Scar tem, fala, então me chame de Scar, por conta dessa cicatriz que vai nos lembrar sempre dessa batalha. Alguma coisa assim, né? E aí ele já tá nesse tom debochado que o Scar tem, um tom meio perigoso, meio malicioso aí. Ele abaixa a cabeça assim também numa reverência bem, né? Nada respeitosa, nada honesta e sai. Então a gente entende toda essa mudança do Scar, mas ele não está aqui agora como um mocinho injustiçado que teve o seu trono retirado. A Pedra do Reino não existia. Não existia um único Rei Leão de todo esse reino. O Mufasa foi o primeiro de todos. E ele conquistou isso não só na base da força dele, ele já era muito forte, mas ainda só na força ele não conseguiria vencer o Kyrus, mas também na base da honra e desse discurso poderoso que ele fez para que todos os animais se unissem em prol de uma coisa só. Somos mais do que 1000, somos um. Né? Todos juntos ali conseguiram proteger esse reino perfeito, esse paraíso, a Pedra do Reino. Nesse momento, o Scar continua vivendo ali, só que nos fundos, né? Inclusive no momento da luta eles passam onde o Scar está, é encontrado depois no começo de Rei Leão, quando o Simba vai falar com ele, quando ele tenta comer os Azul, ele também tenta comer os Azul em outro momento aqui no filme, quando ele ainda era Taka, bonzinho e tudo mais, é bem legal isso. Esses acenos que o filme dá para situações do clássico, é muito legal. Não, Scar, não olhe pra mim desse jeito. A gente tem agora o ponto de partida para o nascimento do Simba e para que o Rei Leão aconteça. O Mufasa e a Sarabi governando, o Scar ali nos fundos, mas ainda mantido por perto pelo irmão dele, e toda essa origem bem explicadinha, com o Mufasa sendo um rei por direito. Ele não roubou nada de herança de ninguém. Ele é um rei por direito. O Taka tem o seu lado nisso tudo, ele acolheu o Mufasa quando o Mufasa era bem pequenininho e estava perdido, mas o Mufasa não tirou nada dele. Todo esse rancor do Scar é causado muito mais pela criação que ele teve, pelo pai que ele teve, do que pelo próprio Mufasa. E agora falando do filme em si, como eu já disse também no shortzinho que eu publiquei, ele pra mim tem um problema de ritmo, porque tem horas que ele funciona muito bem, que você não consegue tirar o olho da tela, que você vê essas referências à animação clássica, ao filme de 2019 e tudo mais, né, a essas situações que a gente já conhece. Mas tem horas que o ritmo se perde um pouco, que o filme fica um pouco enrolado demais, demorado. Então, tem momentos que ele funciona muito bem, tem momentos que parece um pouco amarrado, dá um pouco de preguiça em certos momentos. Então, o único problema que o filme tem, na minha opinião, é um problema de ritmo. A história é muito boa, as cenas de luta são fantásticas, é um negócio que você fica assim, caralho, o que tá acontecendo? Vai Mufasa, você grita, você vibra, ainda mais quem tem relação com esses personagens. Eu tenho, né, dá pra ver aqui, que eu tenho um Funkozinho de cada universo, mas de Rei Leão tem vários.
E assim, na minha opinião, eu gostei e ainda vou assistir de novo no cinema. Tá bom? Eu quero ver de novo. Só que as músicas também não me pegaram tanto. Talvez eu vendo pela segunda vez me peguem mais. Até porque as canções de Rei Leão, tanto do 1 quanto do 2, elas me pegam muito hoje, porque eu já vi esses filmes 500 vezes. Né? Eu tinha VHS do Rei Leão 2, via toda hora. Rei Leão também via direto. Então essas músicas têm esse peso emocional pra mim, porque eu já ouvi muitas e muitas e repetidas vezes. Então é um bom filme, merece sim ser assistido no cinema. Tem esse pequeno probleminha de ritmo que às vezes quebra um pouco a experiência, e por isso que talvez tenha gente falando mal, mas ao todo é um bom filme. Em termos de emoção, das feições, são boas, tá? Você consegue se emocionar sim. Além da feição, que é boa, você consegue se emocionar, ainda tem o ambiente, ainda tem a música, ainda tem as situações que te remetem ao filme clássico. Fidelidade com um leão de verdade não atrapalha em nada, inclusive eles têm mais feição do que eles têm no primeiro filme sem ficar esquisito, tá? Então é um ponto bastante positivo, eles consertaram o problema do anterior. Eu vi muita gente reclamando dos termos de não dá pra se emocionar com esse filme. Gente, ou você tá fazendo esse discurso batido porque tá todo mundo falando isso antes do filme ser lançado, ou você não viu o filme já querendo não se emocionar, tá? Eu acho que pra mim a única explicação é essa, porque dá sim pra você se emocionar, não só pelas feições, mas também pela trilha, pelos cenários, porque o filme é um filme grandioso e sim desperta os melhores sentimentos nas pessoas que o assistem. Bom, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal, curte aqui, ativa o sininho da notificação para receber aviso de outros vídeos e peçam também mais temas do universo de Rei Leão que vocês quiserem ver por aqui. É isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.